Então, mais um sabadão, bom dia para vocês. Mais uma vez queria agradecer vocês por estarem aqui até hoje, né? Sexto sábado, restando este e mais 3 sábados para a gente finalizar o curso. Hoje, eu comentei na aula passada que tem uma ferramenta, tem um componente que eu gosto bastante de utilizar, que é o Action List. E hoje a gente vai começar a criar aqui essas opções de operação do nosso PDV. E essas operações são importantes porque aí a gente vai aprender alguns conceitos que eu acho que são legais, né? Começando aqui, vamos ver as tabelas que a gente criou. A gente criou aqui, ó, tab tipos movimentação e a gente criou a tab de movimentação. Então eu já tinha pensado, né, no esquema aqui. Então vamos só ver aqui, ó. Vamos select asterisco from tab tipos. Vamos ver como foi que a gente tinha pensado nisso. Então a gente vai ter lá venda, sangria de caixa, suprimento de caixa. E a gente criou aqui no nosso projeto abertura de caixa, sangria de caixa, suprimento e fechamento. Tá, então aqui na nossa movimentação a gente tem a venda, sangria, suprimento, né? O ideal seria a gente inserir mais um aqui. Vamos inserir mais um registro. Descrição e tipo. Então a gente colocou o tipo aqui para a gente definir se é entrada ou saída essa movimentação, né? Então para quem não entendeu isso hoje vai ficar claro. Então aqui a descrição, vamos colocar aqui abertura de caixa. E o tipo da abertura de caixa é uma movimentação de entrada, né? Dinheiro entrando no caixa. Vamos executar. Opa. Insert into. Descrição. E tipo. Faltou a tabela, né? Aí não vai, pô. Aí não vai. Deste jeito não vai. Aqui. Aí, beleza. Inserimos, vamos ver aqui. Agora a gente tem aqui essas movimentações, né? Então, o ID 1 aqui, venda de produtos. O 2 é sangria de caixa, enfim. E aí a gente criou uma outra tabela, que é a tab. Tab movimentação, que é esta tabela aqui, beleza? Então esta tabela aqui a gente vai inserir lá, ó, tá vendo? A gente fez alguns testes, né? E aí a gente vai inserir se a movimentação for uma movimentação de entrada, aí nós vamos colocar o valor negativo. Se ela for uma movimentação de saída, a gente coloca o valor positivo. Então a gente pega lá o tipo, pelo tipo a gente vê se é uma movimentação de entrada ou saída e beleza. Então a gente já tem as tabelas aqui. Agora nós vamos fazer aqui essas operações. Então vamos criar um formulário novo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Porque quando eu viro o rosto, às vezes eu vou ficar fora aqui do microfone. Talvez vocês não me ouçam bem, mas assim fica um pouco pior para mim, mas às vezes fica melhor para vocês. Então aqui a gente vai pegar, deixa eu ver aqui na outra câmera, ficou bom, e criar um formulário novo, eu vou fazer a coisa mais simples do mundo, né, a coisa mais simples possível. E aí a gente vai pegar aqui, ó, VCL Form Delphi. Neste formulário nós vamos colocar um label. Vou usar o do CX, porque como eu falei para vocês, eu acho ele mais elegante, tem uns recursos que eu gosto nele e tal, então vou pegar ele. Quem quiser usar um label normal para não precisar de um componente terceiro, também não vai fazer diferença nenhuma. Vamos colocar aqui abertura de caixa. Vamos criar um formulário, cara, que já dê pra gente usar legal aí, né?
Abertura de caixa. Vamos fixar isso aqui ao topo. Tá aparecendo ninguém ali, ué? Carambola. Por quê? Tá branco aqui, ó. Opa. Vamos aumentar a fonte. Style. Mudei a cor aqui, fonte. Negrito. 16. Tá aí. Abertura de caixa. Tá parecendo clarinho ali, provavelmente por causa do estilo, né, que a gente colocou lá da skin. Mas aí depois a gente vê. Aqui, text. Na aula passada eu demorei para achar onde é o esquema de centralizar, hein? Aqui, properties. Orientação. Eu quero centralizar o texto. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Esse aí toda vez eu esqueço onde centraliza. Caption. Alinhamento. É aqui. Alinhamento. Horizontal. Centralizado. Tá, centralizou aqui o texto. Não sei se está dando para vocês enxergarem, mas centralizou. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar mais um label. Também um TCX. Label. Vou escrever aqui valor. Vamos colocar este texto aqui. Vou pegar ele, eu vou tentar ancorar ele aqui ao top, ao right. Deixa eu ver. Não, não vai rolar. Vamos deixar ele top e left. Não, também não vai ficar do jeito que eu preciso. Aqui ele vai andar. Vamos ver se vai rolar aqui. Opa, toda hora eu esqueço. Aqui ele está com o texto um autoajuste, então ele não deixou aumentar. Escrito valor. E a gente vai colocar um campo aqui. Vamos colocar um TCX Currency Edit. Por que eu vou usar um Currency? Esse cara aqui, o Currency, ele é um componente do CX que é próprio para digitar valores. Então ele já vem com a formatação adequada para valor. Tá vendo aqui, ó? Ele já vem com um display format aqui, né, com R cifrão, tal. Aí vocês vão ver isso aqui como é que fica. Vai ficar legal. Por enquanto vamos fazer só isso. Ó, eu vou salvar esse formulário. Vamos mudar o nome aqui do formulário, né? Vamos pegar aqui o caption e vamos colocar abertura de caixa. Vamos mudar o name dele para FRM abertura de caixa. Vou colocar um painel aqui, ó. Painel, que é um componente de organização, vou colocar ele aqui, a gente já fez isso outras vezes, né? Então vou colocar ele alinhado ao bottom, vou apagar o caption dele e aqui a gente vai colocar um botão. Então vamos pegar aqui um TCX button, tá? Por que eu estou mostrando os componentes do TCX? Opa, peguei errado. Porque ele tem essas vantagens que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, a vantagem aqui na hora de colocar um ícone, de pegar essa personalização aqui, que vocês estão vendo, né? Que ele já vem bonitinho. Então aqui, esse aqui eu vou ancorar ele também ao right, ao top e ao left não. Porque, ó, se a gente diminuir essa tela, ele vai acompanhando ali. Depois a gente vai tentar deixar os outros campos ali também melhores. Então aqui nesse botão eu vou colocar um caption
a gente poderia colocar abrir caixa ou gravar, né? Vamos por gravar. Que aí a gente padroniza assim nos outros. E aí a gente pode colocar um ícone, né, no botão, como vocês já viram também que aqui no CX ele te dá essa facilidade na hora de colocar um ícone, né? Se a gente pegar aqui um glyph, e Options Image, glyph, e aí você tem aqui uma infinidade de glyphs que vocês podem usar. Vou colocar aqui o 32 e vou pegar esse cara aqui, ó. A gente poderia usar uma seta para baixo. Vamos ver aqui, ó. Arrow. Vamos procurar seta. Não curti não. Porque essas setas aqui, que nem essa seta apontando para baixo, a gente poderia usar uma seta para baixo quando for entrada e uma seta para cima quando for saída, né? A gente poderia padronizar desse jeito. Nesse caso aqui, também não vamos ficar perdendo tempo com isso não. Vamos colocar esse verdinho aqui mesmo. Que aí vocês já sabem, né? Que, tipo assim, vamos efetuar uma ação. Vamos salvar isso aqui como UFRM, abertura, caixa. UFRM, abertura de caixa. Tá salvo. Beleza. Lá no project a gente vai tirar ele para ele não iniciar junto com o projeto. Então eu venho aqui em Options, Forms, abertura de caixa não vai iniciar junto, tiramos ele, vou voltar aqui no formulário principal e aqui a gente vai fazer a sacada que eu comentei, que é usar um Action List agora. Então se eu pegar aqui um Action List, agora eu preciso lembrar qual que é, né, cara? Action Caralho, pop-up. Acho que é esse Action Manage. Vai ser isso aqui. Então, tá. Ó, dei 2 cliques em cima dele, coloquei aqui, dei 2 cliques em cima, ele abre essa janela. Aí aqui a gente pode criar algumas categorias para ele. Por exemplo, a gente poderia criar uma categoria. Opa! Como é que eu crio aqui a categoria? Vamos criar uma ação. New Action. Vamos chamar de ACT. ACT de Action, né? ACT abertura caixa. Vou mostrar para vocês o tanto que isso aqui é legal, tá? Aqui em categoria, acho que a gente pode criar aqui operações, né? Até ali a gente tem operações de caixa, vamos colocar caixa. Ou OP caixa. Então a gente criou essa categoria OP caixa e a gente tem uma ação que é a abertura de caixa. Eu vou criar outra aqui que vai ser a ACT suprimento. Aí eu vou criar outra aqui, que ele já vai estar aqui, ó, na OP caixa, né, que é a que a gente criou. Então vou criar mais uma ação que vai ser a ACT sangria, né? Sangria. E vamos criar mais uma que vai ser a ACT fechamento, tá? Então, para vocês entenderem, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma ação para cada opção que a gente tem aqui nesse menu, ó. Abertura, sangria, suprimento, fechamento. Beleza. O que a gente pode fazer agora, né? Aqui nesse Action List ainda, aqui nesse Action Management. Eu nem mudei o nome porque não precisa. A gente poderia colocar lá ACT, gerente, ACT, sei lá, vocês poderiam renomear. Eu não vou nem renomear ele. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na abertura, tá vendo? Eles têm aqui, ó, as propriedades, eles têm o name, eles têm o caption, né, que é para você identificar ele aqui. Enfim, tem aí, né, cara, tem até a opção da gente incluir ícones aqui, ó.
A gente consegue colocar um ícone. Eu vou mostrar isso aqui também, que eu acho muito legal como faz, né? Como a gente está usando um Action Manager aqui, eu acho que no TCX a gente também tem um Action aqui. Eu não sei se tem. TCX Action. Não sei se vai ter. Mas enfim, se tivesse, eu daria preferência para usar ele, porque aí a gente poderia usar um TCX Image List, TCX Image List, que tem algumas vantagens em cima de um image comum, né? Um image list comum. Mas nesse caso vou pegar um image list comum. Por quê? Porque eu acredito que o tipo de componente aqui não vai suportar um TCX Image List. Mas vamos testar, né? TCX Image List. O TCX Image List aceita PNG, ele tem algumas vantagens. Então aqui a gente pode criar uma lista de imagens, de ícones aqui. Então você pode inserir uma lista de ícones. Tipo, vamos pegar aqui. Será que dá para pegar mais de um? Pegar todos esses aqui. Tá, então eu criei uma lista aqui de ícones. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, assim vai. E aí, lá no nosso Action, aqui, no nosso Action Manage, a gente poderia colocar aqui, ó, vincular ele a um ícone dessa lista. Só que não vai funcionar com o Image List aqui, como eu falei para vocês, né? O CX. Agora deixa eu pegar um Image List. Padrãozão. Aí a gente vai ter que inserir aqui os ícones, né? Uma tragédia, né? Por isso e por outras que eu indico a gente usar o CX, né? Mas aqui vamos ver lá. Vou pegar aqui esse PDV ícone aqui. Eu vou pegar só isso, só para mostrar como é que funciona. Aí vocês iam incluir os ícones de vocês aqui. Vamos ver aqui se dá para rolar um. Porque até tem como pesquisar, tá vendo? Será que ele acha aqui, ó? Que beleza, ó. E pronto. Já tá melhor do que já foi. Aí aqui a gente pode pegar uns iconezinhos aqui. DD. Aí tem uns bonitinhos aqui e tal. Também não vai ser tão trabalhoso. Vou pegar uns ícones aqui. Tal. Às vezes você pode pesquisar, ele já pesquisa lá. Que legal, cara. Eu nem sabia disso aqui. Aprendi hoje aqui com vocês. Realmente eu não uso. E faz tempo também que eu não uso nada, né? Mas show. Então eu vou apagar esse CX Image List daqui porque não vincula. Aí aqui no nosso Action, só deixa eu testar de novo aqui CX Image, porque eu acho que eu tinha que ter vinculado ele aqui. Opa! Será que funciona, cara? Vamos pegar aqui, ó, CX Image List. E aí a gente vai abrir aqui e vamos pegar aqui e ver se ele lista as imagens. Não listou. Vamos lá de novo. Selecionar em todos aqui, porque se ele achou é porque vai dar bom, hein? Eu tinha esquecido também de pôr as imagens de novo. Beleza. Vamos voltar aqui. Olha que legal, funciona tanto com o Image List quanto com o CX, tá? Então eu desaconselho nesse caso a usar o Image List e usar o CX Image List. Aí vocês poderiam renomear também para lista, imagem, sei lá, do jeito que vocês preferirem. E aí aqui, ó, a gente pega e seleciona aqui um ícone que eu quero para ele. Ele já vai ficar com uma lista.
abertura de caixa. Aí aqui eu vou selecionar qual que é o ícone que eu quero para esse cara aqui, suprimento de caixa. Vamos pôr esse bagulho aqui, sangria de caixa. Vamos colocar um negócio aqui, uma borracha, tá? Tipo, tirando do caixa, fechamento do caixa, e aí vocês escolhem os ícones e fica legal. Fechamento de caixa. Tá vendo? Ele vai vincular um ícone a uma ação. Legal, né? Aqui no nosso My Menu, eu acredito aqui, né, que a gente consiga vincular uma ação a um action list. É possível a gente criar esta vinculação. Então aqui no nosso menu, supondo que quando eu executar a ação, eu tenho uma ação que eu preenchi aqui, abertura de caixa. Por enquanto ela não faz nada, mas eu vou vir aqui nela, vamos preencher alguma coisa só para vocês entenderem. Então se eu vier aqui nela, eu posso vir no evento, por exemplo, onExecute. E aqui eu vou fazer assim, ó, show message, abriu o caixa. Abriu o caixa. E ó, olha que legal, ó. Aí eu posso vir aqui, deixa eu sair do código aqui, eu posso vir nela, em propriedades, e eu posso definir um shortcut, que é um atalho. E eu vou vir aqui e vou colocar, que tem um mundo de opções, eu vou colocar tipo F2. Então F2 é a tecla de atalho. Beleza. E aí eu vou vir no My Menu e eu vou vincular aqui nesta ação, abertura de caixa, eu vou vincular a ação, ó, tá vendo aqui, ó? Que eu esqueci de nomear. Pera aí, vamos lá, vamos arrumar para ficar mais legível, né? Então aqui. Ué. ACT abertura. O que aconteceu aqui? Vamos ver de novo. Action. Ué, aqui não está aparecendo a CT abertura. Será que é por causa do name? Deixa eu conferir. CT abertura. Action name. Ah, cara, o name, hein? Cagada minha aqui, ó. Então o name dela teria que ser este cara aqui, pra gente identificar mais fácil, tá? Não que não ia funcionar, ia funcionar normal. Mas para vocês vincularem melhor aí, ó. Então aqui vai ser o name, né? Action ACT abertura de caixa. Então a gente criou essas 4 ações. Lá no meu My Menu eu vou vincular aqui, ó, abertura de caixa com ACT abertura de caixa. O que é o legal disso e por que eu estou falando para usar isso? Vocês viram que eu vinculei um shortcut, que é o F2. Vocês viram que eu vinculei um My Menu. Se eu colocar um botão em algum lugar da tela, eu posso vincular também essa ação e eu posso chamar a ação que vai ser executada nesse Action Menu em qualquer lugar usando o código. Eu pego actionmenu.execute, né? Action Menu não, né? O nome da ação, ACT, abertura de caixa.execute, e ele vai executar aquele código de qualquer lugar. Então saca que é uma utilidade pública isso aqui, cara. Usar depois que eu descobri, né, o Action Manager, a gente tem um PDV aqui, eu fiz ele inteiro, cara. O PDV roda inteiro usando esse recurso. Eu programei as ações todas, ó, abertura de caixa, fechamento de caixa, sangria de caixa, remove item do PDV, remove em item, remove produto, adiciona item. Eu fiz tudo em nesse Action Management aqui. Então, esse cara é um componente que talvez muita gente não saiba usar, mas que ele é muito útil. Só para vocês verem o resultado. Vamos compilar aqui, né? Ó. Vou dar um run. Lembrando, né, que eu já falei isso, mas vale a pena repetir, a gente tem essas duas opções, né? O run without o debugging, né? Without o debug é sem debugação. E esse que a gente sempre usa, que é o F9, é com debug.
Então a gente consegue depurar o código, a gente consegue ver onde está com erro, enfim. Durante o processo de desenvolvimento, o ideal é a gente estar usando este, tá? Que estranho, cara. Erro novo, nunca tinha visto antes. DTM. Pronto. Aí zebrou. Agora eu não sei se algum componente está instalado errado no meu Delphi. Aqui aparentemente está tudo certo. Deixa eu tirar o action, não compila, cara. O que tá pegando? Ó, compilou. Então, cara, eu tô com erro nesse componente. Vamos ver o que pode ser que deu nele. Action. Manejo. Cara, é um componente nativo isso aqui. Não era para dar erro. Vamos compilar de novo. Deixa eu só ver que deve estar faltando alguma coisa aqui no meu Delphi. IDE tm.act ctn. Você me pegou de surpresa também, para variar. Vamos ver se eu consigo uma solução. Parece já, pela primeira pesquisa que eu fiz, parece já ser um erro conhecido dessa versão do Delphi. DCL. Ele inclui sozinho. Tá, é uma configuração no Delphi mesmo, cara. Ó, problema conhecido no Delphi 10.3. Foi lançado um patch de correção. Cara, tem até um patch de correção do Delphi para este problema. Só que eu queria arrumar sem ter que
sem ter que precisar disso. Vamos ver se eu consigo. Problema é conhecido. Infelizmente é uma dependência. Remover a instrução. Deverá compilar a IDE e funcionar corretamente. Ainda estou procurando uma solução. Não me ajudou muito. Será que tem um outro jeito de corrigir? Opa, tem um vídeo aqui, vamos ver. Deixa eu ver se o cara conseguiu arrumar. Cara, tô aprendendo com vocês, né? Fui querer dar um curso, ó. A gente usa o Action Management de projetos que já vem, né? E nunca deram problema. Olha lá, solução que os caras arrumou, velho. Sacanagem. O cara veio aqui. Olha só. Vamos fazer. Inserir uma unit. Colocou o nome da unit. IDE theme ponto action control. É sacanagem. Caramba. Cadê que eu tava adicionando a unit? Ai, peraí, tava aqui já. Adicionou uma unit. Salvou ela com esse nome. Ponto pass. O que mais que ele fez? Vamos lá. Aí ele compilou e deu um erro. Ou seja, não resolveu. Vamos ver aqui se vai dar o mesmo erro que deu no dele. Deu o mesmo erro. Agora deu um access violation. Aí ele foi lá. Pegou ela. E veio nesse cara. Vamos ver qual que ele pôs, espera aí. Standard. Salvou. E compilou de novo. Vai, fi. E vai lá. Funcionou, cara. Ó, não foi de todo falha minha, né? Mais um aprendizado aí no Delphi. Então, versão 10.3 do Delphi tem um bug no Action Manager aí. Provavelmente, se você importou o seu projeto de versões anteriores, o erro não acontece, porque eu uso. Então, tá aí. Tem nada a ver com o caminho não, tá? Foi justamente ali problema no próprio Action Manager aí na versão 10.3. Se você estiver usando outra versão, talvez você não tenha tido erro.
Vamos fazer de novo então? TCX image list. Coloquei aqui. Vamos pegar aqui uma lista de imagem. Como eu falei, não vamos fazer frescura. Pô, peguei errado. Peguei um CX. Não, peguei certo. Então vamos pegar aqui, adicionar da biblioteca aqui. Vamos pegar esses aqui. Tá bom demais. Dá um OK aqui. Vem no Action Manage. Seleciona aí todas elas aqui, né? A gente já criou, vamos ter que criar de novo, cara. Vou ter que criar tudo de novo. Então vamos lá. Action. Vamos lá no name já direto. Aqui. É bom que vocês aprendem. Faz 2 vezes aí aprende. ACT. Abertura. Caixa. Opa, desculpa. Daí mais um. Aí a gente vai definir aqui, ó, não pode esquecer, né? Categoria, para ficar bonitinho, né? Categoria, vamos colocar OP, né, de operação de caixa, OP caixa. E aí aqui a gente colocou a abertura. Agora a gente adiciona mais um, que vai ser o ACT fechamento, caixa. Aí a gente adiciona mais um, ACT sangria. Adiciona mais um, ACT suprimento. Beleza. Aí aqui a gente vincula aqui os ícones, né? Como a gente já tinha feito. Então aqui a gente tinha pego lá um verdinho. Aqui a gente pode pegar um vermelhinho. Sangria. A gente pode pegar sei lá o que a gente tinha colocado. Vamos colocar uma seta para baixo. O suprimento, se tivesse uma seta para cima ia ficar top, né? Mas não tem. Então vamos colocar essas 2 setas aqui. Beleza. Aí a gente tinha colocado aqui no ACT abertura um shortcut. E a gente colocou aqui o shortcut F2. Procura ele. F2. Beleza. Aí a gente tinha programado. Opa, fechei. Aí a gente tinha programado aqui no abertura de caixa. Ela já até pegou, né? Então já tá com o código aqui. Porque como tava tudo com o mesmo nome, ele já pegou. Vamos fazer um teste agora. Você vai compilar tudo certo, né? Depois dos últimos problemas dá até medo. Foi. Cadastros. Opções de abertura de caixa. Ó, abriu caixa. E se eu pressionar a tecla F2, olha lá, abriu caixa. Olha que legal. Pressionei F2, abriu caixa. Vim aqui, abertura de caixa, abriu caixa. Por que eu falei para vocês que isso é tão interessante? Ah, mas quanta vantagem. A vantagem é que você programa uma vez só um recurso e você consegue usar ele de diversos lugares. Fica fácil de usar ele várias vezes, né? Se eu colocar um botão aqui, vou pegar um botão qualquer, aqui, tipo, só para ver. Se a gente colocar um botão aqui e eu colocar um ACT abertura caixa, ponto, execute, olha só. Só de fazer isso, o que a gente consegue? Ó, agora, se eu vier em opções abertura de caixa, ele deu a mensagem. Se eu apertar esse botão, ele deu a mensagem. Se eu pressionar a tecla F2, F2, ele também deu a mensagem. Então, olha só, como a gente consegue reaproveitar um código. Então, a gente conseguiu reaproveitar o código ao extremo, né? Então, vamos só apagar aqui agora este botão, que vocês já viram como faz para chamar o recurso. Se vocês quiserem chamar de qualquer lugar, é só fazer isso. E beleza. Tá, então o que a gente tem que fazer na verdade, né? Eu tenho que fazer o seguinte. A gente tem que fazer a chamada para este item, né? Então eu vou pegar aqui, a gente já tem pronto, para mim não ter que digitar tudo de novo. Eu vou pegar aqui, lá no meu Action Management, abertura de caixa. Ao invés de colocar essa mensagem, a gente vai fazer aqui a chamada pro formulário de abertura de caixa, que é o FRM, a abertura,
Vamos usar unit aqui, porque aí ele já vai reconhecer. Quer ver? Ó? Use unit. FRM, abertura de caixa. Então aqui a gente tem lá o FRM, abertura de caixa. Verificou se ele já está criado na memória aqui, né? Se ele já existe, se ele não existir ainda, né? Se ele for igual a new, a gente cria ele. TFRM create. E aí, se ele já existe ou se ele acabou de ser criado, a gente dá um show para mostrar. E aí, agora compilando isso, a gente chegou aqui à seguinte situação. O nosso projeto compilado, abertura de caixa, vai abrir a tela de abertura de caixa, pressionei F2, vai abrir a tela de abertura de caixa, né? Basicamente isso aí era o que a gente queria mesmo. Aí, lógico, né, vocês têm aquelas opções de alinhar o formulário, quando abrir, tem como a gente alinhar o formulário pelo código aqui, né, tipo, se eu pegar aqui, eu quero, sempre que abrir o formulário, eu quero abrir ele, iniciar ele no início ali, né, então, tipo aqui, ó, FRM, abertura, caixa, ponto, left, recebe 0. FRM, abertura, caixa, ponto, top, recebe 0. O que isso aqui faz pra gente, ó? O top e o left dele vai ser iniciado em 0. Então, sempre que abrir esse formulário, antes de iniciar o formulário, eu vou regular aqui, ó, para ele estar sempre aqui no início, né? E ainda também, né, a gente pode fazer o que a gente deveria ter feito, né, que é deixar esse formulário como aqui o formulário que a gente criou, ele vai ser um MDI Children, né, que é um filho, como a gente está chamando ele de um formulário pai. Aqui a gente abre o Key Preview para depois a gente poder criar atalho, né? Sempre tem que, se vocês forem usar atalho, tem que habilitar. Aqui Form Style, MDI Children. Aí sim a gente vai testar agora. Vamos ver como ficou a abertura. Ó, já abriu aqui. Se a gente pressionar F2, ele vai abrir também. Aí a gente esqueceu, né, que tem que ir lá dar o... Gente, não, né? Aqui no formulário, né? No can close action recebe free. No destroy o FRM abertura caixa recebe um new. Beleza. Vamos ver agora. Mas, outra coisa que eu vi, né? E acabei vendo outra falha minha aqui, né? Na hora que eu expliquei para vocês do Action Manager, aqui, ó, ele tem o Caption e ele tem o Name. O Name é o nome que a gente vai usar. O Caption é o que vai aparecer. Então, por exemplo, no Operações de Caixa, como a gente selecionou esse item, ele vai mostrar esse Caption, que seria aqui, então, a abertura de caixa, que é o que ele vai mostrar lá. Senão ele vai mostrar desse jeito, ACT, fechamento de caixa. Então aqui no Caption, a gente tem que colocar fechamento de caixa. E aqui no Caption, sangria, vamos pôr só sangria. E aqui suprimento. Aí sim vai ficar certinho, porque quando você vincula, ele pega aquele Caption. Aqui, abertura. Agora ele mostrou certinho, tá vendo? Não mostrou, tá? ACT. Deixa eu só ver aqui, para confirmar que
É que ele mudou o nome aqui, né? Quando a gente fez a vinculação. Então aqui, ó. Sangria. Aqui. Suprimento. Ó, tá vendo que ele já muda o nome? Então aqui. Mas depois que ele muda, se você quiser desmudar, dá, né? Então, enfim. Fechamento de caixa. Aí. Então agora já está vinculado as ações. Conforme eu vinculo aqui, ó, no Action Management, eu vou vir aqui, ó, fechamento, vamos por aqui, ó, sangria de caixa, shortcut, eu vou colocar F3, suprimento, eu vou colocar F4, fechamento, eu vou colocar F5. Vocês viram que ele já coloca aqui, né, no Caption, ele já adiciona esse item, né? E aí aqui, ele já adiciona, tá vendo? Então, ó, F2, F3, F4, F5, ele já colocou o atalho junto. E aí a gente teria que fazer, né, lógico, criar aqueles formulários. Mas antes, vamos fazer hoje aqui a sangria. Vamos começar pela abertura de caixa. Então a gente criou o formulário de abertura. Vou fechar esse esquema que a gente usou para resolver o problema, né? Então vamos criar aqui a abertura. Então nesta abertura de caixa, nós colocamos um valor aqui. Vamos colocar este cara aqui assim, para ele se ajustar. Então eu vou pegar aqui e ancorar ele no top, right, left. E este cara aqui eu vou ancorar também no top, right e left. Vamos ver. Ajustou? Ficou legal, né? Beleza, que aí ele vai se ajustando ali de acordo com o tamanho que a tela ficar. Ele vai aumentando, enfim. Nesse botão, quando ele clicar nesse botão, a gente quer executar esta movimentação de caixa. A movimentação de caixa, a gente poderia criar, né, fazer um insert aqui, um append daquele jeito tradicional. Mas o que seria mais legal para a gente criar uma proc que já faz isso para a gente. Então aqui a gente não criou uma procedure, ó, SPR empresa. Então se a gente criar uma nova procedure, eu vou criar uma procedure aqui, ó, mais uma. Vou vir aqui no fim, vou deixar todo esse código aqui. Vou criar uma nova procedure aqui. Deixa eu pegar aqui o fim. Aqui, ó. E o que a gente vai fazer nessa proc? Nós vamos fazer o seguinte, ó. SPR lança movimento. A gente vai lançar a movimentação. Então aqui a gente vai escolher uma ação que eu vou colocar um var char. Bom, poderia ser um, mas vamos colocar 2, né? Porque se no futuro a gente mudar... O que a gente colocou aqui nessa tabela de movimentação? Ah, não, a gente pode usar um inteiro, né? A ação aqui, ó, do tipo inteiro, integer. Que aí a gente vai passar, ó, se a ação for 1, qual que é a ação 1? A ação 1, opa, tipo movimentação. O que vai ser a ação 1? A ação 1 é venda de produto. O que é a ação 2? Sangria de caixa. O que é a ação 4? Abertura. Então, se for abertura, o que ele tem que fazer? O tipo é o E. Né? Então, a abertura de caixa seria o tipo E. Então, eu vou passar aqui, ó, um inteiro. Se for o 4, eu sei que é a abertura de caixa e que é uma entrada de caixa. O que mais que a gente vai passar aqui? Ó? O valor. Vamos passar um valor 14,2. E aí aqui a gente vai fazer a operação. O que seria a operação? Um insert na tabela insert into, na tabela movimentação, vamos ver o que a gente fez na movimentação. Então na tabela movimentação, tab movimentação,
copiar aqui que é mais fácil. Vamos fazer um insert nela. O ID do operador. Vamos colocar o ID do tipo. Vamos colocar a data, né? Vou pegar a data atual, então aqui eu só vou passar um current date time. Não tem. Então eu vou passar aqui um now. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Select now. Não sei se tem isso aqui no MySQL. Aí tem, beleza. Select now. Então vou passar um now. Qual que é o outro? Tab movimentação. Então, aí o valor, né? E por fim aqui a gente vai mudar isso aqui para P, né, de parâmetro, e P aqui na ação. Então P valor. Eu costumo colocar, cara, o P minúsculo e aqui o valor maiúsculo. Mesma coisa aqui para o P ação. Aqui na verdade eu fiz uma mistura cagada, né? Values aqui. Então é primeiro aqui. Vamos pôr as colunas primeiro, né? Então quais são as colunas? O ID do operador, o ID do tipo, a data e o valor. E aqui o que a gente vai inserir? Então o ID do operador eu vou ter que passar aqui, né? P ID operador integer. Então eu tenho que passar este parâmetro aqui na hora que a gente for chamar essa função. Então quem é o operador que vai fazer o insert? Primeiro, vamos passar aqui o PID do operador. O PID tipo eu chamei de ação aqui, né? Então a gente poderia colocar aqui o tipo movimento. P tipo movimento. E aí a gente passa aqui o P tipo movimento. A hora e o valor. Beleza, vamos fazer esse insert. Só que tem um porém. Temos uma tratativa a ser executada aqui. Qual é a tratativa? A tratativa é, eu preciso saber se eu vou precisar saber se o valor vai ser positivo ou negativo. Com base em que eu vou saber se o valor é positivo ou negativo? Com base na tabela de movimentação, tipos de movimento. Então eu vou declarar uma variável, né? Declare ES. ES, vai. Por que eu vou declarar essa variável ES? Porque eu quero saber se é uma movimentação de entrada ou saída. E aí eu vou falar assim, ó, declare, né? ES vai ser do tipo varchar. Ou melhor, char 1. Porque ele sempre vai ser um só e vai ocupar só isso aí na memória. Então, nesse caso aqui a gente pode usar o char. A diferença do char para o varchar é que o char ele reserva esse espaço na memória. O varchar ele consegue, né, o que não é utilizado, ele consegue ignorar às vezes e poupar espaço no banco. Tá? Então, esse aí seria basicamente, assim, a grosso modo, né, a diferença do char e do varchar. E aí aqui a gente vai pegar o ES, vai receber, a gente vai consultar lá, ó, select, ou melhor, tipo aqui, select into ES from tab movimento, tab tipo
Tipos movimentação. Where o ID for igual ao p-tipo. Acho que é assim, select into s e não, pera aí, tab tipo movimentação. É o tipo, então aqui select tipo into. Aqui eu costumo usar, né, nas variáveis um V na frente, né? E aí o E maiúsculo. Então aqui V de variável ES. Beleza. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou pegar o valor do tipo e inserir dentro da variável ES. E aí aqui eu vou fazer um pequeno... Vou declarar mais uma variável. Vamos fazer assim, ó. Declare V valor, que vai ser um decimal 14,2. E aí sim aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, se a variável VS for igual à entrada, então a variável V valor vai receber a variável P valor do jeito que ela veio. Show? Se não, a gente vai fazer aqui a variável, a V valor vai receber, ou aqui eu tenho que fazer assim, ó, 7 V valor, né? E aqui também 7 V valor. Então aqui, neste caso, se ela for igual a E, ou seja, entrada de valor positivo, entrada de valor positivo. Se não, a gente vai fazer o quê? Entrada de valor negativo. Eu preciso converter esse valor. Cara, eu não sei porquê, parece que eu já tinha feito isso, né? Em algum momento aqui. Não me recordo. Com vocês eu já fiz? Ah, eu já tinha feito, cara. Puta que pariu, gente. Tô mais louco que o Batman. A gente já tinha isso pronto. Aqui, ó. Insere movimentação. Ficou quase igual, inclusive. Bom, enfim. Fizemos de novo. Vocês aprenderam 2 vezes. Mais um item. Cara, tô com Alzheimer, velho. Eu tô me recapitulando aqui. Eu tô escrevendo. Eu tô falando, parece que a gente já fez isso. Realmente já tinha feito. Mas acho que vocês não lembravam também. E aí aqui, ó. Um end if. O que a gente fez aqui, né? Como que eu faço para o valor ficar negativo? Vezes menos 1. Converte o valor. Aqui manda um ponto e vírgula e aí faz o insert do valor. Só que a gente já fez, né, isso. Então aqui só vamos ver se eu tinha pensado em tudo da primeira vez. Aqui, ó. SPR insere movimentação, ID do operador, P tipo de movimentação e o P valor. Cara, já tá certinho, né? Aqui, ó. Mesma coisa. Bom, enfim, fizemos de novo. Vamos ver só se ela já está pronta aqui. Tá, insere movimentação. Então, beleza, não tem problema. Já está pronta, menos mal. Então vamos pegar aqui essa insere movimentação. Vocês aprenderam 2 vezes fazer. Quem não aprendeu agora, não aprende mais, porque fizemos 2 vezes a mesma coisa. Então essa procedure insere movimentação, a gente passa 3 parâmetros e ela vai fazer a inserção dos dados. O que a gente vai ter que fazer então? Lá na nossa tela de movimentação, nós vamos adicionar aqui um dataset, que no nosso caso é um FD de FireDAC Carry. Este FD Carry eu vou chamar ele de
QE executa. É só para a gente executar a proc, né? E aí aqui no gravar a gente vai fazer isso aqui, ó. QE executa ponto close, QE executa ponto SQL ponto clear, QE executa ponto SQL ponto dd. Aqui a gente vai invocar a procedure e nós vamos passar os parâmetros para ela. Primeiro parâmetro, como a gente ainda não criou a opção lá do... Eu tinha esquecido, inclusive, do usuário, né? Inserir o usuário. Vou passar o ID 1. Aqui na segunda, que é a tipo de movimentação, como é uma sangria, vamos olhar lá. Uma sangria não. Abertura de caixa é o ID 4. Então, eu vou passar aqui o ID 4. A gente fez isso na proc. Aqui, ó. Vamos ver. Se selecionou o tipo, pegando o tipo. Então, se o ID for 4, ele verifica se é entrada ou saída e faz. Então, a gente pegou pelo tipo. Beleza. Então, o ID vai ser 4, que é a entrada de dados. E o valor, quem vai ser o valor? Eu vou pegar o valor de um parâmetro, que vai ser o p-valor, que a gente vai declarar agora. Aí a gente continua. QE executa ponto param by name, pega aqui o parâmetro que a gente chamou de p-valor, ponto s currency, recebe o nosso campo aqui, ó, que eu vou chamar de valor. Não tinha colocado o nome ainda. Vamos mudar aqui, ó. Name. Name. TXT valor. Então aí a gente pega aqui, ó, o TXT valor ponto tem currency. Não. Então a gente pode pegar ponto value. Vai pegar o valor que está no campo e jogar nesse currency. O que a nossa proc retorna? Vamos ver lá. Essa procedure a gente fez o seguinte, ó, ela não retorna nada. Ela vai lá e faz o insert, só. Tá? Então, executei ela, o que ela vai retornar? Nada. A gente poderia criar aqui, né, algum retorno para ela, falando, retorno, tipo, resultado... dados gravados com sucesso. Enfim, a gente poderia colocar um retorno. Mas não colocamos, não vamos precisar colocar. Aí a gente pode vir aqui. Como ela não retorna nada, eu tenho que dar um QE.execSQL. Se ela fosse retornar algum dado, aí a gente tinha que dar um QEexecute.open. Não podemos esquecer de pegar esta query e conectar ela ao banco. Para isso, eu preciso dar um useUnit nesse formulário e pegar aqui o nosso banco dados, que contém lá o componente fdConnection, né, que é do FireDAC, e aí eu preciso conectar ele aqui usando aquele componente que já está conectado. Aqui no Connection eu seleciono aquele cara lá. Ou não, né? Cadê ele? useUnit. Banco. Já inseriu. Cadê? Banco dados. Ué. Ah, tá aqui, ó. Banco dados. Vamos tentar só abrir aqui, ó, o banco dados. Ver se está conectado. Está conectado. Abertura de caixa.
Connection. Agora apareceu. Enfim. Beleza. Está conectado com o banco. E vai executar isso aqui. Após executar, a gente pode exibir uma mensagem, né? Tipo, show message. Abertura de caixa concluída. E aí a gente pode dar um close para fechar esse formulário. Vamos testar? Operação, abertura de caixa. Esse campo não está dando para ler o que está escrito, né? Dá uma olhada nele depois. Vamos digitar um valor aqui. Olha lá, ele já formatou para a gente, né, o dado. Gravar, abertura de caixa concluída. Só vamos ver se gerou uma abertura. Cadê? Que dia que é hoje? Ó, 9/9, R$1.000. E aí? Data e horário gravados com sucesso, tipo de movimentação, tal, pronto. A gente criou uma procedure só e ela vai fazer todo esse trabalho pra gente. Então, ela já vai... A gente vai usar ela na abertura de caixa, na sangria de caixa, no suprimento de caixa. E com a mesma... Basicamente, com a mesma tela aí, ó, a gente consegue fazer todos esses itens. Aí dá pra aumentar aqui e tal, o botãozinho tá regulando bonitinho. É isso. Só vamos tentar arrumar aqui esse campo. Eu acho que se a gente colocar um transparente nele aqui, já vai dar uma resolvida. Vamos ver se ficou mais bonitinho. Aqui nesse monitor, não sei por que fica feio assim, mas é porque quando eu transfiro de um para o outro que fica... Ó, já ficou melhor, né? Agora já apareceu aqui o valor, o campo para você digitar. Aí, uma coisa importante, a gente não pode deixar o cara de deixar em branco o campo, né? Então a gente tem que verificar aqui, ó, se o campo txt valor .text tiver vazio. E aí é importante a gente dar um trim aqui, né? Porque às vezes o cara coloca um espaço vazio e aí você não vai estar validando. Então, se ele tiver vazio, a gente vai mostrar aqui uma mensagenzinha falando para ele: favor, informe o valor. Aí a gente manda o foco lá para o campo, né? txt valor.setFocus e dá um exit aqui. Esse exit é justamente para ele não continuar a execução aqui para baixo. Então, ele, se tiver vazio, ele para aqui, testando. Show de bola. Veio para cá. Operação, abertura. Não digitamos nada. Favor, informe o valor. Voltou lá. R$10. Gravar. Abertura concluída. Ok. Vou fechar aqui. Vamos ver aqui. Movimentação. R$10. Show. Então, fizemos aí o esquema da abertura de caixa. Bora lá então agora. Vamos criar mais um formulário. File new VCL Form Delphi. Vou pegar aqui o nosso formulário de abertura, dar um Ctrl A nele, selecionar tudo, vou vir para este novo formulário, dar um Ctrl V aqui. Vamos salvar ele. E nesse cara aqui eu vou chamar de UFRM Sangria de caixa. Vou renomear o formulário
Sangria de caixa. Que mais que a gente tem que fazer aqui, ó? Bom, form style, children. Que mais? Key preview true. Name, FRM, sangria de caixa. Pronto, criamos aqui o esquema da sangria de caixa. Vou lá no formulário principal, vou lá no meu Action Management. Aí a gente já criou aqui a abertura. Vou pegar aqui o esquema da abertura. Vou lá na sangria, vou copiar. Qual que é o nome do formulário que a gente criou? FRM sangria de caixa. Eu vou substituir aqui, né, o nome. Sangria. Não pode esquecer de dar um use unit aqui. Sangria de caixa. Já beleza, já tá lendo, né, aqui os dados dele. Um item que faltou, que é bom a gente fazer, né? Lá no cadastro de clientes, por exemplo, a gente colocou aqui nos eventos, aqui no OnKeyPress. Se pressionou a tecla ESC, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na abertura de caixa, no OnKeyPress. Aí ele criou bugado aqui. Aqui no OnKeyPress, a gente vai fazer isso aqui. Tem alguma coisa que ele zuretou aqui? Acho que não. Vamos fazer... Opa, aqui faltou um end, cara. End ponto, ó. Tinha dado zebra. Vou fazer aqui a mesma coisa, né? No sangria de caixa. Então, OnKeyPress. Se pressionar. Para isso aqui funcionar, a gente não pode esquecer de estar true aqui no OnKeyPreview. Se tiver falso aqui, não funciona. E aí, beleza. Feito isso. Agora o ESC deve funcionar. Aqui na sangria a gente vai mudar o texto, né, para sangria de caixa. Sangria. Tudo maiúsculo, né? Sangria de caixa. Ó, já veio aqui, né, a sangria. Então o que a gente tem que fazer agora? Lá no sangria de caixa. OnClose. OnClose. Action. Free. OnDestroy. FRM caixa. Recebe new. Project Options. Sangria não pode carregar junto. Salvamos. Lá na sangria, neste botãozinho, vamos fazer exatamente igual foi feito aqui no gravar, ó. Verifica se tem valor, blá blá blá, mesma coisa. Ó como ficou fácil agora, cara. A sangria de caixa, qual é o código da sangria? Vou lá ver no nosso banco aqui, ó. Tá, bitipos movimento. Sangria de caixa, ó, é uma saída de caixa, é um S, ó. É o código 2. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse número 4, o código 2. A gente tá passando aqui o vendedor como padrão, né, o operador como padrão, não é o correto, mas se der tempo a gente dá uma mexida aí depois também.
para fazer isso. Que mais? Só, né? Ao invés de abertura de caixa, vamos colocar aqui sangria de caixa concluída. Testando. Chegamos aqui. Operação sangria. 50. Gravar. Concluída. Vamos fechar para ver. Vamos ver se fez uma sangria. Tab movimentação. Olha lá. Menos 50. Topzera. É isso aí. Tá? Então a gente já fez aí a abertura e a sangria. Vamos fazer o suprimento. Agora vocês já pegaram as manhas. Vou fazer o suprimento rapidão. File new VCL form Delphi. Não vou precisar fazer quase nada. Vou vir aqui, copio essa tela inteira, Ctrl C, mando para cá, Ctrl V, já está pronta a tela. Vou mudar o nome do formulário para FRM suprimento de caixa. Vamos ativar o form style, tem que vir para MDI, Key preview true, salva, o nome vai ser UFRM suprimento de caixa. O texto que está aqui, que estava abertura, a gente vai mudar para suprimento de caixa. Aqui eu esqueci, eu acho que não vai nem precisar, será? Ó, isso aqui é um fato, hein? Ah, já veio até conectado, olha que beleza, cara. Só de eu copiar e colar, ficou top, hein? Ele já adicionou a Unity aqui do banco dados, quer ver? Ou será que não? Não, como é que ele trouxe já o componente ali vinculado? Então talvez não funcione, tá? Tem que prestar atenção nisso. Se der erro, depois a gente não vai saber por quê. Ó, use Unity, o banco dados. Na sangria, cara, funcionou e não deu problema não, né? Sangria de caixa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente procurar o componente aqui, connection, se ele acha. Ó, não tá achando, cara. Se apagar já era, mas funciona, você viu? Que beleza. Se der pau depois para achar, vai ser um parto. Mas vamos adicionar aqui, ó. Unity adicionada para garantir a vitória, porque esse cara precisa estar conectado. Então o suprimento de caixa já veio tudo certinho. Quando clicar em gravar, a gente vai executar este mesmo códigozinho aqui, igualzinho, porque os componentes têm o mesmo nome. Por favor, informe o valor, insere qual que é o tipo de movimento. Se for suprimento de caixa, vai ser o número 3, então eu vou passar aqui o número 3 na proc. Vou mudar o texto para suprimento de caixa concluído. Beleza. O que mais? No onKeyPress, a gente tem que colocar lá, né? If key igual a 27, begin, close. Eu não lembro se nesse 27 tem que colocar o hashtag assim. Vamos confirmar. Tem, ó. Beleza? Então a gente já coloquei aqui o hashtag. O que mais que a gente tem que fazer? No onClose. Aqui no onDestroy. Opa, esquecemos de renomear ele. Vamos pôr o nome primeiro. Pera aí. Vamos lá. Name FRM suprimento de caixa. Aí sim. Agora vamos lá. Form keyPress
Beleza, já está certo. Form on close, né? On destroy. Este cara aqui recebe new. E no on close action recebe free. Não podemos esquecer de vir aqui, options, forms, suprimento de caixa, tira ele daqui, beleza. Vamos ver se funcionou o suprimento. Suprimento, abertura, opa. Ah, esquecemos de fazer a chamada do formulário. Ah, um outro item, foi bom que aconteceu isso. Um outro item legal, cara. Se você criar um action aqui no Action Manager, se você criar um action e não programar nada nele, e você vincular ele a algum componente do tipo de menu, igual o MyMenu, ele fica desativado. Se não tiver nada para ele executar, ele deixa o campo desativado. Então, agora eu colocando o código aqui, ó, no suprimento, coloquei algum código, automaticamente ele ativa lá o botão para a gente poder pressionar. Tem que dar um use unit aqui, ó. Beleza. Feito isso, vamos testar. Olha lá, já habilitou, tá vendo? Se eu pressionar F4, já abre também. Então pressionei F4, R$150, gravar, suprimento concluído. Vamos fechar aqui, vamos ver isso aqui como é que foi. Movimentação. Opa, tab movimentação. Aí ele já trouxe aí, ó. Três, né? Tipo de movimento, que é suprimento. O valor já veio positivo. E só, né? E a data do lançamento aqui, o código do operador que fez. Maravilha. Então, basicamente, era isso aí que a gente precisava fazer, né? Sangria, entrada, sangria, suprimento. Agora a gente tem o fechamento. O fechamento é diferente, porque no fechamento a gente tem que exibir ali alguns valores, né? Entre os valores do fechamento, a gente tem que trazer, obviamente, a abertura, a gente tem que trazer o suprimento, a gente tem que trazer sangria, a gente tem que trazer o total de fechamento. E nesse caso, a gente teria que trazer as vendas também, né? Então, o ideal seria a gente criar uma proc que traga todos esses dados. Para isso, eu acredito que seja melhor antes a gente fazer a venda. Para a gente já ter o dado de venda para a gente fazer depois de uma vez só. Mas antes aqui talvez seja interessante a gente criar, né, a questão do operador. E eu acho que a gente não fez nem cadastro para o operador, né? Tem cadastro de operador? Não, não tem. A gente fez o cadastro de cliente. E a nossa ideia aqui de operador, vamos ver aqui, ó, select asterisco from tab underline operador. Eu inseri um operador só para a gente fazer os testes, né, na sangria para não dar erro. Mas não tem cadastro. Vamos só confirmar, né? Aqui o que a gente tem, ó. Abertura, cadastro de cliente, cadastro de empresa, principal, sangria, suprimento de caixa. Não temos cadastro de operador. E o que a gente tem de operador? Nome, CPF e senha. Cara, tá facinho, né? Pra gente fazer. Então vamos pegar aqui com base, vamos criar um novo
formulário. Cadê o cliente? Vamos pegar aqui o cadastro de cliente. O que a gente fez de bom aqui no cadastro de cliente? Tem pouca coisa, mas é o que a gente precisa. Vamos copiar tudo daqui e vamos fazer igual, né, cara? Nesse aqui que vai ser o de operador. Então, dados do operador. Cadê o caption aqui? Dados do operador. Vamos salvar como UFRM, cadastro operador. Vou até copiar aqui, ó, cadastro operador. Vou copiar daqui para não ter erro. Salvei, venho aqui no name. Name. Já coloco aqui, ó, FRM cadastro operador. Ok, preview aqui, form style, MD children. Que mais que a gente tem que pôr aqui? Vamos ver o caption. Cadastro de operador. Que mais? Form style, name, key preview true. Aí beleza. O que mais que a gente precisa aqui de dados? A gente tem aqui o nome, CPF, vamos manter ali, e a senha. Então tá bem fácil aqui. Vamos mudar aqui só para CPF, né? Vou manter aqui este CPF CNPJ, não vai afetar em nada. Vamos copiar esses dois caras aqui. Vou alterar aqui para senha. Vou pegar este cara aqui e ele tem uma propriedade char case, não é essa, ecomod. Vou mudar aqui, ó, para password. E eu preciso mudar aqui a consulta. Então vamos vir aqui no SQL, em vez de tab cliente, a gente vai mudar para tab operador. Tab operador. Vamos dar uma ativada aqui, né? Opa, o nome da coluna é diferente. Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente vai ter que mudar aqui. Vamos ter que tirar, né? Senão vai dar erro. Tirei. Vamos ver se agora vai deixar. Acho que eu criei aqui, ó. Ô burro. A gente carregou, né? Vamos apagar. Vamos criar de novo. Aí, ó. Agora vai. Então aqui. Data field. CPF. E aqui. Data field. Senha. Vamos mudar o nome aqui, ó. QE operadores DS operador. Tanto faz o nome, tá? Enfim, já tá tudo vinculado, tudo bonitinho. Aí os botões a gente vai ter que programar de novo. Então aqui, ó, que nem o novo. Vou pegar ele aqui. E aí aqui a gente vai ter que mudar para QE operadores. Eu vou ter que fazer o habilita e desabilita botões. Não preciso mudar nada. É mesma estrutura. Vou pegar aqui, ó, e vou ensinar outro negócio legal para vocês, ó. Eu vou copiar o procedimento inteiro que a gente fez do ativa e desativa botões. Ctrl C, copiei ele. Vou vir aqui no final do meu código, colo ele. O nome do formulário é diferente, então eu só atualizo aqui, ó, o nome do formulário nesse procedimento. E se você vier aqui no final do procedimento e der um Ctrl Shift C, ele cria para você lá nas declarações, ó. Habilita e desabilita botões. Pronto, já está criado.
E aí aqui já está tudo certo. Ó. Já está funcionando. Então, QE operadores. Aí vamos fazer o próximo botão. Editar. Editar. Vou lá no cadastro de cliente. Pego o editar. Tudo que a gente fez aqui no editar. Trago para o cadastro de operador. Mesma coisa. Vou mudar o nome aqui de QE clientes para QE operadores. QE operadores. QE operadores. Maravilha. O que mais? Cancelar. Vamos lá no cadastro de cliente. Pego o que foi feito no cancelar. Venho aqui. Mudo para QE operadores. O resto continua igual. Próximo. Salvar. Vem no QE clientes. Btn salvar. Faz as validações. As validações vai mudar um pouco, né? Então aqui no salvar. Vamos pegar. Primeiro vou pegar o que foi a query, né, que a gente usou. Então aqui o QE clientes.post. Arrumamos. Aqui vai ser operador. Gravado com sucesso. Aqui nas mensagens, ó, o nome, favor preencha o nome, CPF, CNPJ, favor preencha CPF, CNPJ, e aí eu vou adicionar mais um. E aqui eu vou colocar na mensagem, por favor preencha o CPF, né, porque a gente não tem ali o CNPJ. E aí aqui TXT, opa, a gente mudou o nome? Não, então vamos colocar aqui, ó, TXT senha, para facilitar um pouco a nossa vida. E aí aqui a gente verifica, ó, TXT senha tá vazio, favor preencha a senha. TXT senha.setFocus. Beleza? O que mais? Nos eventos aqui, onClose, action, K-free. No destroy, FRM, cadastro operador, recebe new e é legal a gente colocar aqui no onKeyPress, né? O if key igual ao hashtag 27, que é o ESC. Opa, coloquei errado aqui, é hashtag. Hashtag 27. A gente manda um close aqui para fechar o formulário. Tem que tirar esse formulário para ele não iniciar junto. Cadastro operador. Salva. Que mais? Opa, acho que falta aqui o remover, né? Falta o remover? Falta o remover. E falta também a pesquisa. Então vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Remover. Vem aqui. No remover a gente vai pegar aqui, ó, QE operadores. Nenhum operador selecionado para ser removido. Se não, se deleta e avisa aqui, ó, operador removido com sucesso. Beleza. Parte de cadastro 100%. Agora pesquisa. Como é que a gente fez aqui a pesquisa? Ó? Aqui na pesquisa a gente vai fazer no on button click. Então vamos ver aqui como é que a gente fez. Ó. Na pesquisa, eu vim aqui na pesquisa. No evento on button click, nós selecionamos o dado e abrimos a tabela. Aí não vai ser mais QE clientes, vai ser QE operadores, o nome. Se a gente não tivesse mudado esse nome, ou tivesse dado um nome genérico, era só praticamente
não ia ter que ter feito quase nada, só copiar e colar, né? Dava até pra gente criar um formulário e herdar o formulário, tem umas coisas legais. Mas, né, basicão é isso aqui. Então aqui a tabela que a gente vai pegar é a tab operador. Ele vai pesquisar pelo nome. A gente tem uma coluna chamada nome, então não precisa mudar nada. Ele vai pegar o dado da pesquisa e a gente só precisa verificar aqui, ó. Esta grid, ela está vinculada, né, ó, com o data source, correto? Se ela não tiver, vocês lembram que eu falei que dá pra gente só clicar com o botão direito aqui, ó? Ah, já tá, ó. Link to, já tá linkada. Mas aí é só você vir aqui e clicar aqui que ele já linka. Só vou renomear aqui, ó, para CPF, tirar o CNPJ. Beleza? E testar. Aqui eu vou mudar, né? Informe o operador a ser pesquisado. Eu acho que é isto. Pode ter faltado alguma coisa? Pode. Mas vamos testar. Vamos lá. Então aqui a gente fez cadastros. Operadores. Opa! Falta chamar o formulário, né? Sempre falta alguma coisa. Então vamos lá. Chamar o formulário. Vou pegar aqui o que eu fiz no cadastro de cliente. Cadastros clientes. Não vai mudar nada. Vou lá no cadastros operadores. Vamos mudar aqui para FRM cadastro opera. A gente já usou essa unit. Operador. Operador. Substitui aqui. Substitui aqui. E substitui aqui. Cadastros operadores. Ah lá, já trouxe, né, o André. Ele não trouxe o CPF. Por quê? Porque eu não vinculei certo, né? Se a gente olhar lá na grid, que já estava criada, aqui a gente estava vinculando ele, ó, ao CPF CNPJ. Mudou, né? Agora é só CPF. Pronto. Agora sim. Operadores. Vamos cadastrar um novo. Novo. Opa, já deu erro. Deu este erro, ó. Que o operadores note performance tal, tabela está fechada. O que a gente pode fazer para evitar este erro? Não sei se eu já falei. Se eu já falei, vamos falar de novo. Ó, tabela aqui está fechada. Quando ele dá esse erro é porque ela está fechada aqui, ó. Se a gente manter ela aberta aqui, beleza. Mas o que a gente pode fazer, ó? Abrir ela, toda vez que abrir esse formulário aqui, abrir o formulário, eu dou um open nela. Cadê? Um create. Aqui ele só vai abrir ela quando criar o formulário, né? Então, abriu, que é o operadores.open. Aí você pode falar assim, André, mas isso não vai deixar pesado? Não, não vai ficar pesado, porque a nossa consulta padrão, a que vai ser executada nesse caso aí, é essa consulta aqui, ó, que não traz nenhum registro, ó. Então ela não vai ficar pesada, vai carregar rapidinho, porque ele vai vir vazio. Aí se você pesquisar um dado ali para listar na grid, ele vai executar o outro código que está ali, enfim, não vai ficar pesado. Cadastros, operadores, vamos testar aqui a inclusão, novo, nome, João, CPF, senha 1205,
salva, gravou, edita, beleza. Opa, não, tá certo, desculpa, porque a senha alinhou pro lado direito aqui, mas tá certo, tá gravando. Deseja cancelar a operação? Sim. Tudo funcionando, tá? Então a gente já fez aí, ó, o cadastro de operador. Funcionando, beleza. Então é isso aí, né? Acho que por hoje dá um material legal para vocês, né? Agora que a gente fez o cadastro de operadores, só falta o cadastro de produtos. Então na próxima aula a gente vai fazer o cadastro de produtos e a gente vai fazer uma telinha para validar o operador, né? Então quando a gente for mexer no PDV, abrir o caixa, fechar o caixa, a gente vai pedir o código do operador. Então a gente vai criar uma tela, né, mais um formulário que faça isso. E devagarzinho, né, o nosso projeto vai criando forma. E lógico, vocês têm aí infinitas possibilidades de ir melhorando ele, de ir alterando, mexendo, enfim, né, estudando mais. A minha ideia aí no final, né, depois da última aula, disponibilizo para vocês o código do projeto completo. E espero que esses erros, esses problemas que deram durante as aulas já fiquem como aprendizado, né? E são coisas que realmente podem ocorrer e vão ocorrer, né? Na aula passada deu aquele erro do ícone, que não é muito comum, foi justamente uma fatalidade, porque a gente colocou o ícone na aula anterior, né? E aí se o ícone não estiver na pasta e ele não trouxer para a pasta, o que causou aquilo foi a gente veio aqui em ícones, né? E tinha inserido ícones aqui. E ele pergunta, né, se você quer mover para pasta, tal. Eu não lembro como é que eu coloquei, mas enfim, o que gerou aquele transtorno do começo da aula passada foi isso. E na aula de hoje vocês viram que é um problema conhecido da própria versão do Delphi que eu estou usando. Então vale, né, esses erros aí. Se eu tivesse preparado todas essas aulas antes de vir aqui falar com vocês, eu teria corrigido os erros, vocês não iam ter visto esses erros acontecendo. E se vocês não vissem os erros acontecendo, vocês não iam saber que eles existem. Quando acontecesse, vocês iam ter que pelejar um pouco para conseguir resolver. Aí a gente já fez isso junto e agora vocês já sabem aí o que acontece e como resolver. E aí, como vocês podem ver também, a maioria dos problemas são conhecidos, né? E a gente tem bastante material. Vocês veem que eu consigo resolver aí, ó, rápido, né? Em coisa de minutos a gente consegue resolver esses intercalços aí que acontecem no caminho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da aula, mais uma aula aí completa para vocês, né? A gente está passando da metade do curso já, né? Na verdade, semana passada a gente já chegou aí à metade, ou passou da metade, né? Porque foi a quinta aula de 9 aulas. E ainda restam mais 3 aulas além da de hoje. A gente vai acelerar ao máximo aí para fazer bastante coisa nas próximas 3. Eu acredito que vai dar para fazer o básico que eu planejei para a gente testar tudo, né? Então vocês estão vendo, criando proc, debugando, entendendo, errando e aprendendo. Beleza? Meninos, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por ter assistido mais essa aula. Eu sei que é sabadão, cansa pra caramba, a gente já trabalhou a semana inteira. Estamos todos lotados de coisa para fazer, mas eu acredito que de certa forma isso realmente agrega para vocês, dá uma adiantada pelo menos aí no conhecimento de vocês, que às vezes vocês estão tendo dificuldades com coisas básicas e aí ao longo dessas aulas vocês acabam conseguindo evoluir de forma mais rápida, né? Algumas coisas vocês já vão tendo alguns insights e aí obviamente vocês vão conseguindo melhorar e daqui a pouco vocês já estão melhores que eu aí nessas questões aí de Delphi, né? Até porque eu particularmente eu tenho mexido pouco, né? Ultimamente eu tenho mexido mais com outras ferramentas, mas enfim, parabéns para quem está aqui até hoje, quem tem tentado acompanhar, não tem faltado, e até na próxima aula, né? Se Deus quiser, sábado que vem, normal, horário normal, né? Das 9 às 11. E vou disponibilizar a aula mais uma vez lá no YouTube para quem não conseguiu acompanhar, quem perdeu alguma coisa, quem está tentando fazer ou replicar o projeto, poder ir lá acompanhar, pausa o vídeo, volta, entende. O André falou rápido, volta ali, tenta entender de novo. Que são coisas simples, mas que são úteis para vocês.
Beleza? Então, puta, aquele abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, meninos. Até a próxima aula.